Marcos Braz dá entrevista falando sobre pacotão de reforços, Vitor Pereira e muito mais. Vamos estar detalhando a entrevista que o Braz deu aqui. Vamos estar conversando também sobre sócio-torcedor, bater um papo sobre Supercopa, Mateuzinho largou o aço no Paulo Souza e várias outras situações. Então, meu querido, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se. Clica aí, se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Quando você se inscreve, você ajuda demais no crescimento do canal. Você não tem noção e aciona o sino. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e depois de um bom tempo longe do topo, o Flamengo volta a ser o clube com mais sócios torcedores do Brasil, meu querido. Pois é, depois de não sei quanto tempo longe desse posto, o Flamengo volta a ser o clube com mais sócios torcedores do Brasil, acumulando 105 mil sócios torcedores, tá? Em segundo veio o Internacional com 81.413 sócios torcedores, depois o Palmeiras, Atlético, Cruzeiro, Fluminense só figura em sexto, Vasco em sétimo, Bahia em oitavo, Botafogo em nono e São Paulo em décimo. E é aí que o Flamengo tem que permanecer. E tem que aumentar esse número. Porque se nós temos uma torcida de 45 milhões de pessoas, eu acredito que esse número já aumentou, a gente tem que botar aí 200, 300 mil pessoas no plano de sócio torcedor do Flamengo. E eu não tô culpando a torcida do Flamengo por isso não, culpa a diretoria. Tem que melhorar o plano do sócio torcedor, sobretudo para quem é de fora do estado do Rio de Janeiro, que não tem o benefício de ir no estádio toda hora, porque mora longe. Então tem que melhorar essa situação. Ainda bem que a gente é o primeiro e que o Flamengo permaneça aí. Vamos lá, gente. Vamos passar aqui para o próximo assunto. É o seguinte, galera. A CBF recebeu propostas dos Estados Unidos e do Oriente Médio para sediar a Supercopa do Brasil nos próximos 4 anos. Não é só nesse ano. É nos próximos 4 anos, já incluindo 2023. A federação vai aumentar a premiação, como a gente já conversou em vídeos anteriores, né? No vídeo de ontem a gente bateu um papo sobre isso, para convencer Flamengo e Palmeiras a jogar em outro país, mas tanto o Flamengo quanto o Palmeiras estão preocupados com as suas questões logísticas, com as questões de planejamento da temporada, até porque o Flamengo não joga só Supercopa, joga a Recopa, joga o Carioca, vai ter que viajar para a Recopa lá para o Equador, aí joga Mundial, vai ter que voltar lá no Oriente Médio, tudo isso. Eu já vi até que a Supercopa pode ser realizada no mesmo lugar que vai acontecer o Mundial, né? Justamente para tentar facilitar essa questão logística do Flamengo. Já pensou? Supercopa no Oriente Médio. O Flamengo sai daqui, vai para o Oriente Médio, joga a Supercopa, volta, daqui a pouco volta para o Oriente Médio, aí volta para cá, aí viaja para Quito. É uma loucura a questão logística, a questão das viagens do Flamengo, né? Vai rodar o mundo praticamente por conta dessas competições. Mas vamos ver isso aí direitinho, tá? Pra não ter problema com o Flamengo, beleza? E com o próprio Palmeiras também, que tem outras competições, não tantas competições quanto o Flamengo para disputar, mas tem outras questões também. Rapaziada, vocês sabiam que o Wilton Pereira Sampaio pode apitar as semifinais e até a final da Copa se o Brasil não chegar na final, é claro, porque não pode ter um árbitro do mesmo país que está envolvido na competição? A comissão de arbitragem da FIFA avaliou como muito boa a participação do brasileiro. Ele foi classificado entre os 8 melhores árbitros da Copa. Informação do UOL, mais precisamente do jornalista Marcel Rizzo, rapaziada. Olha aí, a FIFA gostou das atuações do árbitro Wilton Pereira Sampaio. Vamos torcer para quando voltar para o Brasil, o Wilton apite assim também. Porque quando esses árbitros brasileiros eles apitam partidas internacionais, eles apitam de outra forma, né?
A gente sabe que isso acontece, mas de fato o Wilton tá fazendo boas partidas, vem fazendo bons jogos na Copa do Mundo e até aqui no futebol brasileiro já vinha dando sinais de melhora. Alguns jogos cometeu alguns deslizes, mas vinha mostrando claros sinais de melhora, beleza? Rapaziada, o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, foi até o Flow Esporte Clube, deu uma entrevista sincera, uma entrevista sensacional, meus amigos, né? A gente critica o Mateuzinho, a gente fala que ele tem que ir embora porque não tá jogando bem, por causa daquilo, por causa disso, mas ele foi no Flow e foi bem sincero, falou sobre a situação do Paulo Souza no Flamengo. Ele disse que aquele telão lá que o Paulo Souza pediu, que se usaram 5 vezes no ano, foi muito. Ou seja, o cara me pede um telão e simplesmente caga pro telão, aí todo mundo enaltecendo o cara. Ah, porque o Paulo Souza pediu telão. Olha como é bom. Olha isso, olha aquilo. O cara não usou mais de 5 vezes, que disse o Mateuzinho. Mateuzinho falou que o Paulo Souza não falava com ninguém praticamente, tomava as decisões e cagava a bosta pra todo mundo, né? E falou também que precisou de um psicólogo, né, que trabalha com ele quando ele perdeu a titularidade, né, pro Rodinei, que voou na temporada. E aí eu falo pra você, não precisa de um psicólogo no time do Flamengo? Cada jogador individualmente deve ser o seu, deve ter o teu. Mas não era importante, de repente, ter o psicólogo lá no Ninho do Urubu, né? Os esportes, gente, de alto rendimento, cada vez mais tem pressão. E um clube como o Flamengo tem uma pressão maior ainda, não é importante ter uma pessoa especializada ali para isso. O próprio Jorge Jesus, não sei se era psicólogo, mas ele era, acho que coach lá, tinha o Evandro Moda lá, coaching esportivo, né, ajudava lá, era mental coach, não sei exatamente a palavra, ajudava o mental dos atletas. E será que não precisa de um cara dele? Se o Jorge Jesus, que é um baita técnico, tinha... E mentalmente aquele time do Flamengo de 2019 realmente era muito forte. Não tô dizendo que tem que ter um cara ali motivando, você consegue, você... Não é isso, gente. Não é isso que eu tô falando. A questão é ter um psicólogo, uma pessoa capacitada ali. Enfim, gente, vamos lá. Vamos passar aqui pro próximo assunto. Eu não tô falando mal de coach, não tô falando mal de ninguém, tá, gente? A questão, eu tô falando bem até. Não vamos confundir as coisas aí, beleza? Galera, é o seguinte. Clubes cariocas, no plural, tem nova reunião marcada com a Ferg para a próxima quinta-feira, tá? O que acontece é o seguinte, meu parceiro, fica aí o imbróglio de direito de transmissão, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, enfim, os caras não aceitam receber menos que o Flamengo, não pode receber menos, enfim, vai ficar nessa porque o Flamengo não vai aceitar de forma nenhuma ganhar menos que o Botafogo e Vasco e Fluminense, ou então ganhar igual, porque isso não existe. O Flamengo entrega mais, já falei sobre isso aqui várias vezes, vamos logo pro próximo tema para não ficar uma coisa maçante. Flamengo investiu 146 milhões e 300 mil reais em contratações de 2022. Reforço mais caro, que foi o Cebolinha, o Flamengo fez um investimento de 13,5 milhões de euros, mais ou menos 74 milhões de reais para tirá-lo do Benfica, tá, meu parceiro? Então o Flamengo investiu bem essa temporada e planeja investir ainda mais nessa temporada que está por vir, a temporada de 2023, sem dúvida nenhuma, vai ser difícil pra caramba. O Palmeiras vai vender o Endrick aí por uma bolada, 300 e tantos milhões de reais, né? Mérito do Palmeiras, né? Revelou o garoto parece realmente ser um fenômeno. Não vou fazer com o Endrick o que eles fizeram com o Vinícius Júnior, detonaram o Vinícius Júnior, falando que o Vinícius Júnior é isso, Vinícius Júnior é aquilo, o Vinícius Júnior tá aí brilhando pela seleção hoje em dia, né? Mas o garoto é fenômeno, né? Não tem que dizer realmente. Enfim, então o Flamengo tem que ver essa situação também de investimento em jogador. Vamos lá, gente. O Marcos Braz deu uma entrevista para todo mundo hoje. Falou lá com o Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Falou com o Globoesporte.com, a gente vai ver aqui daqui a pouco. E durante essas entrevistas, perdão, ele falou
a situação do Campeonato Carioca. Foi perguntado, Braz, e aí, vai jogar o time titular? Ele falou que os titulares do Flamengo só irão entrar na metade do Campeonato Carioca, tá? Não vão sair de cara, vai ser aquele mesmo esquema. Vai entrar a garotada da base vai jogar e depois deve entrar os titulares quando completar toda a pré-temporada com o novo técnico, que no caso é o Vitor Pereira. Beleza, meu parceiro? É o seguinte, o Braz falou sobre diversos temas nessas entrevistas. O primeiro deles, ele falou sobre renovação e ele afirma: a gente já renovou com o Davi Luiz, Léo Pereira e com o Felipe Luiz. Alguns jogadores a gente entendia que acabou o ciclo, no caso foi o Rodinei. A gente está no mercado tentando fazer outras contratações. E aí, entre essas contratações, ele falou sobre o Gerson. E ele falou aqui, ó, a gente tem uma situação do Gerson, que é uma situação muito difícil. Existe o desejo do jogador, do empresário e do Flamengo, mas existe uma conta a ser fechada nesse processo. O Flamengo respeita muito o Olympique de Marseille, que foi nosso parceiro quando vendemos o jogador. Com calma, vamos ver se a gente consegue estruturar essa contratação. Falou sobre Caio Jorge, disse que o Flamengo jamais procurou esse nome, não sondou esse nome. Falou que é um jogador de alto nível, mas que não tem nada com Caio Jorge. Falou sobre o planejamento estratégico do Flamengo para a próxima temporada. O Flamengo nesses últimos anos, nesses últimos 4 anos, teve resultado esportivo bem acima da média, até da média histórica do Flamengo. Ganhamos 2 finais de Libertadores de 3, né? E a gente continua trabalhando, se estruturando, vendendo jogador para pagar as contas. Diferentemente do que as pessoas falam, o Flamengo ainda precisa vender jogador para que o encontro de contas no final do ano seja satisfatório. A gente cumpre os orçamentos e com esse equilíbrio que a gente vai sempre buscar manter o altíssimo nível na área esportiva, cumprindo seus deveres na área financeira. Olha só, Marco Braz, você falou aqui, o desempenho esportivo do Flamengo foi bem acima da média, até acima da média histórica do Flamengo. E tem que continuar assim, tá? Não é porque foi acima, isso aqui tem que se tornar o normal do Flamengo. Não é porque foi banha acima da média que pode cair a média para ficar no mediano, porque o mediano é medíocre. Então o desempenho tem que ser acima, sempre. Porque nós somos o Flamengo. Porque o Flamengo, não estou criticando não, estou dando alerta, tá? Porque não é porque ganhou isso que não vai ter crítica se perder. Né? Não é porque, gente, o Flamengo se reestruturou financeiramente. Se o desempenho estava abaixo disso, é porque estava horrível. E tem que continuar assim. E a gente vai continuar cobrando por isso. O sarrafo agora está lá em cima, porque o Flamengo se reestruturou. O Flamengo tem uma torcida de 45 milhões de pessoas. O Flamengo tem o maior sócio-torcedor do Brasil. O Flamengo vem de jogador adoidado e ganha dinheiro pra caramba. O Flamengo é a maior cota de televisão, porque a gente briga por isso, tem a maior torcida. O Flamengo é o maior de tudo. Então tem que continuar esse desempenho. Senão a gente vai cobrar. Com devido respeito, profissionalmente falando, e nada de ataque pessoal. Tá? Ele falou, já falei a questão do time principal, que ele não falou que vai usar. Falou sobre a Supercopa, né? Que a Supercopa já tinha uma data, mas aí tem a questão do Mundial, pode fazer a CBF remanejar isso. Falou que não tem informação também de onde vai ser, que tem as possibilidades de ser no Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Estados Unidos, ser aqui no Brasil, né? Falou essas situações todas aí, tá? O Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele falou aqui, ó, preferência de local para a Supercopa, ele falou, só posso falar depois do Mundial estar marcado. Se o Mundial da FIFA for aqui e o presidente quiser jogar aqui do lado, não teria problema algum. O Flamengo só sente confortável em falar qualquer coisa posteriormente à marcação da data. Mas eu confio no presidente da CBF, não estamos preocupados com isso. Então, tá vendo aí que eu falei com vocês, né? Que tinha essa possibilidade de jogar o Mundial até, de repente, no mesmo lugar que a Supercopa, que aí facilitaria o planejamento do Flamengo, a logística do Flamengo.
Meu querido, dá aquela força, dá aquela moral, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, aciona o sino, amassa o like, tá? Se inscreve, é muito importante aqui pro canal, gente. Porque a gente, porra, vamos bater os 900 mil, eu sei que tá 816 mil ainda, mas vamos bater os 900, depois pra gente bater 1 milhão, beleza? Beijão pra todos vocês, tamo junto, saudações de Brunegras.